Olá, pessoal! Essa é a 10ª e última aula do meu curso de Metodologia Científica. Na aula de hoje, eu vou terminar a apresentação das regras da ABNT para vocês e no final eu vou passar a atividade para aqueles que quiserem fazê-la e receberem posteriormente o certificado de participação no meu curso. As regras que eu vou apresentar nessa aula são regras relacionadas principalmente à formatação do trabalho. Nesse sentido, então, a formatação ela se subdivide em dois momentos ou em duas partes. A primeira é a parte de formatação propriamente dita, no que diz respeito a tipo de fonte, tamanho de fonte, margens, etc. E a segunda diz respeito à formatação no âmbito da estrutura de um trabalho acadêmico, ou seja, o que um trabalho acadêmico precisa ter, quais partes ele precisa ter, para que ele esteja devidamente estruturado conforme as regras da ABNT. Eu vou começar a aula de hoje por essa parte que eu acabei de apresentar, ou seja, pela questão da estrutura e de como se formatam esses elementos que correspondem aí à parte inicial do seu trabalho. Então, como vocês podem ver nessa imagem, é uma imagem que eu já tinha mostrado lá no início do meu curso, a própria ABNT define como deve ser a estrutura de um trabalho acadêmico, ou seja, como vocês veem aí, ela define os elementos pré-textuais, e dentro desses elementos pré-textuais existem alguns que são obrigatórios e outros que são opcionais. Existem os elementos textuais, que correspondem ao corpo do trabalho, ou ao núcleo do trabalho, que corresponde à introdução, ao desenvolvimento, e aí é no desenvolvimento em que vocês vão subdividir em tópicos ou em capítulos, conforme for o tipo de trabalho, e depois a conclusão, e no final os elementos pós-textuais, que são as referências bibliográficas, apêndices, anexos, etc. Eu vou explicar para vocês aqui os elementos pré-textuais que aparecem na regra da ABNT como elementos obrigatórios. Então, não tem muito mistério, né? Basta vocês seguirem aqui esses passos que o seu trabalho vai estar formatado exatamente conforme as regras exigem. É lógico que, mais uma vez eu ressalto, que vocês precisam ver se existe alguma regra específica na sua instituição, porque, eventualmente, as instituições criam regras próprias, algumas vezes baseadas na ABNT, outras vezes não, mas muitas instituições fazem isso, quer dizer, criam manuais próprios ou formatos próprios, então você sempre precisa verificar isso junto à sua instituição para depois não ter algum problema. Então, repito que o que eu vou apresentar aqui é aquilo que está na regra da ABNT, e aí, então, faça essa verificação para você não ser prejudicado no final em termos de formatação do seu trabalho.